Nós não vamos ler agora, nesse momento, a passagem bíblica, mas eu quero que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias em Juízes capítulo 6. Nós vamos estudar a partir do verso 17 e vamos ainda recapitular algumas coisas aqui. Verso 17 ao verso 40, e nós vamos falando esse texto nessa noite. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já preparou, a partir daquilo que pude meditar na Tua Palavra, que o Senhor me dê essa liberdade de anunciar, de ensinar, ó Deus, a cada um dos irmãos e também a mim. Deus, venha nos abençoar nesse momento, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a vida de Gideão, o chamado de Gideão, as batalhas, que Gideão vai enfrentar. Ele ocupou o lugar de destaque entre os demais juízes, viveu numa época de esfriamento espiritual. Naquela época, as pessoas estavam afastadas do Senhor e levantando deuses, adorando a outros deuses. E aí nós começamos a estudar que exatamente por isso eles foram perseguidos. O versículo 1 diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. No versículo 6, nós vimos aqui a reação. O povo, assim, muito debilitado com a presença dos midianitas, eles clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Na semana passada, nós falamos bastante a respeito desse texto. Estão perseguidos, estão tendo que vir escondidos, sem mantimento, com medo. Clamaram ao Senhor. E o Senhor lhes enviou um profeta, versículo 8. Nós percebemos que esse profeta de Deus vem e vai deixar claro para eles que tudo que eles estavam passando é devido ao seu pecado, devido ao seu afastamento de Deus. Então, antes de mandar o Gideão para ajudar, antes de mandar a cura, o Senhor enviou uma mensagem. Porque claramente nós encontramos um clamor pedindo socorro. E a gente não vê aqui um sinal de arrependimento, eles chegando e tristes porque estavam distantes do Senhor. Eles estavam tristes porque eram perseguidos pelos midianitas. E nós vemos então que depois deste profeta, aí sim o Senhor enviou um anjo do Senhor. Versículo 11 fala que veio o anjo do Senhor. E esse anjo, no versículo 12 diz, o Senhor é contigo. Está falando com Gideão. Gideão, o Senhor é contigo. Também estudamos essa passagem 2 semanas atrás, falando a respeito desse chamado. Você vai perceber que Gideão, ele retruca ao anjo, como que o Senhor é conosco, se nós estamos passando por tantas dificuldades. O anjo insistindo que sim, ele deveria ir na força, deveria vencer lá os midianitas, mas mesmo assim, ele ainda retruca dizendo, mas quem sou eu? Eu sou o menor, o mais fraco de todos, eu não posso. E nós vimos que é assim que o Senhor faz, Ele não quer um poderoso, um forte, mas Ele chama pessoas comuns, pessoas fracas, e diz, vai na tua força, e eu serei contigo. O Senhor chama, o Senhor vai conosco, e nós também temos que ir nessa força do Senhor, e na força que nós temos, que Deus vai capacitando-nos para a sua obra. E aí então, nós chegamos no verso 17. Aqui diz,
ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. E nós vimos aqui então o tema de hoje, preparação para a batalha. Mais à frente nós vamos ver a batalha, Gideão com o povo contra lá os midianitas e aqueles demais povos orientais. Mas antes da batalha acontecem coisas muito importantes que não podem ser deixadas de lado. E aí a gente percebe que ele, Gideão, está aqui se preparando. Ele está buscando conhecer a Deus. Ele quer ter certeza de que é Deus realmente que está com ele. E ele pede um sinal. Versículo 17: dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me fala. Por ele pedir sinais, ele pede 3 sinais, né? Pede nesse momento um sinal, depois mais lá, a parte mais conhecida da lã, a lã seca e a lã molhada. Alguns criticam Gideão, dizendo que ele estava, digamos assim, muito frágil, né, naquilo que ele estava fazendo, que Gideão não deveria ter pedido sinais a Deus. E embora a gente não pode ficar provando o Senhor, pedindo sinais para tudo, a gente vai ver isso mais abaixo quando falarmos sobre a lã. O que se percebe aqui é que Gideão está procurando comunhão, está procurando conhecer a Deus. A gente tem que entender que Gideão é uma pessoa que não foi criada na igreja, que não participou da escola dominical, que não conhece a Bíblia, que conhece a Bíblia, né? Ele não conhece a Bíblia, ele não conhece nada. E aí, de repente chega um anjo para ele e fala que é o Senhor que está aqui. Então ele está ali tentando entender melhor. Eu creio que é isso que acontece aqui. Ele está confirmando o seu chamado, está fortalecendo a sua fé. Sem entrar em muitos detalhes, o que ele faz aqui, né? Ele pede uma oferta, ele pede um sinal, e o sinal que ele pede é: espera um pouquinho, Senhor, que eu vou fazer lá uma oferta e vou entregar. E assim eu vou ficar sabendo que se o Senhor receber essa oferta, eu saberei que é o Senhor. E conta o texto então que ele vai, coloca diante do Senhor, e essa oferta é queimada, e o anjo desaparece. Tem alguns detalhes interessantes aqui sobre esse anjo, nós não vamos também nos aprofundar, mas em algum momento parece o anjo, em algum momento parece que ele está em forma, né? O próprio Deus ali. Alguns dizem que Jesus apareceu a Gideão. Bom, se é o anjo de Deus, se é Deus que apareceu para ele. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus que apareceu para ele. Tanto que ele, no versículo 22, ele tem essa certeza e diz: ai de mim, Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. E ele diz, no versículo 23, eu vou morrer. No versículo 22, né, vi o Senhor face a face, e ele acreditava que ia morrer. Mas no versículo 23 o Senhor diz: não, você não vai morrer. Por que ele disse que ia morrer? Porque lá na palavra, né, em Êxodo 33, 20, por exemplo, fala a respeito disso, que quem contemplar a face do Senhor não viverá. E aqui é a misericórdia de Deus, né? Ele está chamando ele se apresenta a Gideão e diz: você não vai morrer, estou te chamando é para pregar, é para vencer o inimigo, não é para morrer. E aí percebemos que Gideão se alegra e, agradecido, ele levanta um altar, edificou um altar, versículo 24, ali no altar, edificou um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. Então percebe, irmãos, a diferença daquele Gideão que foi chamado por um anjo, e lá no versículo 12 ele diz, no versículo 13 ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que nós sofremos, estamos sofrendo? De certa forma, questionando o próprio Deus, né? Por que eles estavam passando por aquelas dificuldades? E agora ele diz no versículo 22, viu o Senhor face a face, e no versículo 24, o Senhor é paz. O Senhor é paz. Então nós vemos a diferença
do povo, a diferença do povo, não, a diferença desse Gideão, né? Como o Gideão está diferente aqui. Ele está diante de Deus. Ele já não pensa que Deus abandonou o povo, mas agora ele fala que o Senhor veio para dar paz ao povo. E ele adora ao Senhor e ele levanta um altar ao Senhor. Então, lembra que eu falei qual seria o nosso tema? É preparação para a batalha. Preparação para a batalha é que antes de dar batalha contra o inimigo, nós vemos Deus cuidando do próprio povo dele. Ele está restaurando a vida de Gideão, ele está restaurando a vida daquele povo que levantava altares a Baal. Tanto que Gideão, ele levantou um altar ao Senhor. E no versículo 25, o que Deus pede para Gideão? Levantar um outro altar, levantar um altar ao Senhor. Ou seja, vocês têm que parar de seguir Baal. Agora vocês vão seguir a mim. Deus está restaurando aquelas pessoas. Versículo 25, naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. De quem que era o altar de Baal? De teu pai. É dele, da família. Derruba esse altar e levanta um altar ao Senhor, com partes, né? Pega pedaços aí desse altar e vai construir um altar ao Senhor. Construa um altar ao Senhor. E a gente vê aqui então que ele edificou esse altar. Olha como ele está respondendo ao Senhor. Versículo 27 fala que fez como o Senhor lhe dissera. Gideão fez, levantou esse altar ao Senhor. E essa é a ideia. Existe um único Deus que deve ser adorado. E para ele ser adorado, não pode existir um outro altar que é levantado. Nós temos que entender que nosso Deus é o único Deus e não os outros deuses. Aqui a gente percebe que ele fez o que devia fazer, mas aparentemente ele edifica, de certa forma, ele vai fazer o que tem que fazer, mas um pouco escondido, né? No versículo 28, levantando-se, não antes. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma o boi, edifica, versículo 26, edifica ao Senhor teu Deus um altar. Versículo 27, então Gideão tomou 10 homens entre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Não fez de dia, mas de noite. Para que a gente vê aqui, então, uma coisa muito séria, né? Que os israelitas, eles não simplesmente trocaram culto a Deus para outros deuses. De certa forma, eles combinaram o culto a Deus ao culto aos ídolos. Formalmente, eles cultuavam a Deus. Tanto que Gideão sabia muito bem, né? Quando ele fala do Senhor, ele fala, né, que meu pai me explicou, né, que o Senhor libertou o povo do Egito. E ele vai contando, ele sabe quem é Deus. Mas na hora de adorar, eles adoram quem? A Baal. Eles buscam a segurança em quem? No Baal. Eles pediam a Baal. E aí a gente percebe, né, que isso é muito comum. Muito comum. Ter um Deus de forma, digamos, na teoria, né, um Deus poderoso, mas na prática, adorar a Baal, adorar ao outro Deus. E a gente percebe que tudo que está sendo feito aqui é para que Deus esteja mudando aquelas pessoas. Conta-se então que no outro dia homens se levantaram
e viram aquilo que tinha acontecido e queriam matar Gideão. E o seu pai foi muito sábio. O que disse o seu pai? Se Baal ficar incomodado, que Baal o mate. Não são vocês. O problema não foi com Baal? Então, que Baal, assim, batalhasse, né, contra a ele. É o versículo 31. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Repare que aqui está se formando a sequência da batalha. Porque ou aquelas pessoas se unem a Baal, ou aquelas pessoas se unem a Deus. E Deus iria agir por meio de Gideão. Essas pessoas, então, vendo que o Baal não vai matar ninguém, o que acontece? Deus foi fortalecido, Gideão foi fortalecido, e essas pessoas seguiram a Deus. E uma outra coisa que acontece é que o inimigo também essa informação passou para todos ali. O inimigo também está sabendo que existe um Deus poderoso que pode ir lá derrubar o altar de Baal e nada acontece com ele. E aí nós percebemos a sequência, né, desse povo que vai, de certa forma, sendo conduzido por Deus para a batalha, sendo conduzido por Deus para fazer o que é correto. A partir do versículo 34, então nós vemos já Gideão cheio de espírito, unindo as pessoas, juntando as pessoas para essa batalha. Versículo 34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e aos abiseritas se ajuntaram após ele. Aí vai falando que ele envia mensagem para outras tribos para se ajuntarem para lutar contra o seu inimigo. Mas aqui, curiosamente, Gideão pede o que nós chamamos de 2 sinais, né? Poderia dizer que é um só, que é o da lã, mas como tem 2 partes, são 2 sinais. É uma fraqueza de Gideão? Talvez, mas como nós dissemos há pouco, é uma forma que Gideão encontrou para, assim, ser fortalecido pelo Senhor. Ele não pede um sinalzinho qualquer, ele pede para que Deus esteja agindo, de certa forma, né, na natureza, mostrando que ele era o Senhor. Bom, é conhecido, mas vamos citar aqui. Então ele diz para o Senhor: olha, eu vou colocar uma lã lá no solo, lá, e eu gostaria que, se o Senhor vai comigo, essa lã estivesse molhada no outro dia. E o solo em volta seco. E foi isso que aconteceu. E aí ele diz: mas se o Senhor não ficar zangado, né, eu quero pedir mais um sinal. Vamos fazer o contrário. Que o solo em volta fique molhado e a lã fique seca. E o Senhor fez assim também. E aí ele se fortaleceu para fazer o trabalho do Senhor. Como eu disse, nós não podemos julgar aqui Gideão, mas é bom a gente entrar nesse detalhe, nesse tema, de ficar fazendo juramentos, né? De ficar colocando diante de Deus, talvez assim, pedidos, provando, né? É errado a gente pegar essa atitude aqui de Gideão e tentar imitar de uma forma estranha. Como eu disse, nos dias de hoje nós sabemos muito bem como discernir a vontade de Deus pela palavra de Deus. Naquela época ele não tinha a palavra. Nós sabemos pela vida que nós temos, pela comunhão que nós temos com Deus, e a gente não precisa ficar falando: Senhor Deus, se amanhã chover, então eu sei que o Senhor Deus quer que eu faça isso. Esse tipo de prova não é muito certo, não, para não dizer que é totalmente errado, né?
Senhor, se eu vou aceitar esse emprego, para eu aceitar esse emprego, que eu receba um telefonema da empresa amanhã, tal. Você começa a colocar condições, né? Senhor, se eu fizer essa venda, eu prometo que eu vou dar o dízimo. E o que acontece muitas vezes é que depois de fazer esses votos, acaba nem cumprindo. Aí você faz a venda e fala, mas Senhor, acho que não precisava dar nada, né? Então você acaba mudando, que é totalmente errado. Lembra que Satanás, lá na tentação de Jesus, em Mateus 4, ele fala para Jesus o quê? Atire-te daqui abaixo, né? Prova ao Senhor, os seus anjos dará ordem para que te guardem, você não vai tropeçar. O que Jesus diz? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E nós não podemos fazer isso. Aí é curioso, aqui é uma parte da semana que vem, mas aqui no capítulo 7, lá no verso 9, quando eles já estavam com o exército reduzido, antes de começar a batalha, provavelmente estavam todos muito preocupados. Era uma batalha impossível. E ele não perde prova mais, mas o Senhor faz como se fosse uma prova para ele. Olha o que acontece aqui no versículo 9, 7 e 9. Sucedeu-se que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te, desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. E ele realmente desceu. Se ele desceu, é porque ele ainda temia, né? Porque o versículo 10, se ainda temes, desce e vê o que eles estão falando lá. E aí ele vai descer, e ele vai ver que eles estavam amedrontados. Depois nós vamos estudar isso. Mas é interessante aqui, né? Porque ele não pediu prova, ele estava lá amedrontado, falou, agora chega, né? Eu vou pedir mais uma prova aqui. E Deus fala, olha, você está com um problema aí, desce lá e vê o que está sendo falado. Você assim será fortalecido para a batalha. Fortalecido para a batalha. Mas vamos concluir. O que a gente aprende aqui nessa noite? Preparação para a batalha. Mas antes de lutar, o que a gente precisa fazer? Antes da batalha, busque intimamente o Senhor. Acredito que foi isso que Gideão fez. Senhor, espera aí, eu vou oferecer um sacrifício para o Senhor. Depois ele obedece a Deus, oferecendo outro sacrifício perigoso, que tinha que quebrar o outro lá, sacrifício de Baal. Ele adora ao Senhor, diz que o Senhor é a sua paz. Para a gente vencer, irmãos, as batalhas do mundo, da vida, nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está conosco, e é o Senhor que está conosco na nossa batalha. Também a gente pode aprender aqui sobre, antes da batalha, precisamos derrubar os ídolos, fazer uma oferta de adoração ao Senhor. Antes de conseguirem se livrar dos inimigos ao redor, os medianitas, os israelitas têm de se livrar dos inimigos entre eles, os deuses falsos de Canaã. É muito difícil vencer qualquer batalha, irmão, se realmente nós não estamos adorando ao Senhor, se nós estamos ou tentando adorar ao Senhor parcialmente, na teoria, formalmente, temos uma história para contar aos nossos filhos, né? Que Deus enviou Jesus, como o pai de Gideão contou, fomos libertos, mas na prática, esse mesmo pai levantava altares de ídolos. Nós não podemos vencer as batalhas se nós, ao mesmo tempo que conhecemos a palavra, conhecemos a história bíblica, buscamos recursos e sabemos que deuses não são altares apenas, né, de madeira ou de barro, mas altares são coisas que nós colocamos no lugar de Deus.
Derrubar os ídolos, como já dissemos, fortaleceu o povo a decidir, não, eu vou para o Gideão, eu vou com Deus. Derrubar os ídolos, enfraqueceu o inimigo. O inimigo, ele antes era tão corajoso que vinha com aqueles camelos destruindo tudo, agora eles já estão preocupados. Apareceu um Gideão ali, ou seja, apareceu o Senhor. E último lugar aqui, mais do que pedir sinais, enxergue, ouça, veja os sinais de Deus que estão por toda parte. Nossa comunicação com Deus nunca pode ser assim. Nossa, Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, mande o sinal daquilo. Isso é, digamos assim, uma religiosidade mística. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação de coisas. O que eu quero dizer com enxergue, ouça e veja os sinais de Deus que estão por toda parte? Acho que os irmãos sabem. Como que Deus fala todo tempo para nós? Será que nós ouvimos? Nós decidimos conforme o que o Senhor fala? Mais uma vez vou citar um exemplo de uma pessoa que veio aqui na igreja. Espero ser bem entendido. Hoje, no final da escola dominical, tinha um rapaz bem bêbado aí na porta, né, falando com várias pessoas. E aí, curiosamente, ele estava pedindo, fala uma palavra, aí me lê uma palavra. E a gente sabe que é difícil falar, ficar pregando para aquele homem que estava muito bêbado. Mas aí o neto foi ali, pegou uma Bíblia e entregou na mão dele. E na hora que o neto entregou a Bíblia na mão dele, ele abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia aonde? No Salmo 1. Aí ele falou, lê uma palavra para mim, né, com a Bíblia na mão, né? Aí eu falei, você já abriu a Bíblia na onde você? Né? E aí ele começou a ler. E eu continuei a ler com ele, porque é um salmo que eu sabia de cor. E o que é o Salmo 1? Aí ele pediu para explicar, né? Eu falei, olha só, está falando que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Cuidado com as amizades que você anda. E aí, no lugar disso, tenha prazer na palavra, na lei do Senhor, e assim você vai ter uma vida diferente. E aí ele falou, Deus falou comigo para entrar na primeira igreja que tinha, né? E eu entrei aqui. Aí eu falei, pensa, Deus falou para ele entrar na igreja. Aí ele ganhou uma Bíblia, aí ele leu um Salmo 1. E até brinquei com o Elodiano, e no final ele falou, vamos cantar uma harpa. Eu falei, não, estou indo embora, né? Já estava na hora, né? Cantar uma harpa. Falei, aqui não tem harpa não, harpa cristã, harpa é a harpa cristã, né? O inário. O que eu estou contando essa história? É ou não é? Pode ou não pode ser Deus falando com ele? Pode, muito, muito claro. A questão é, quando ele ficar sóbrio, o que ele vai fazer com aquilo que o Senhor falou com ele? Ou ele vai lembrar daquilo que o Senhor falou com ele? Mas eu não estou cantando isso para falar mal dessa pessoa, como na semana passada eu não queria falar mal da senhora que entrou aqui na igreja. Eu estou dizendo que isso somos nós. O Senhor fala claramente para nós diariamente, faça isso, ande por esse caminho. Coloca pessoas na nossa mente para a gente orar. Hoje em dia tem mensagem, né, do WhatsApp, nos alertando de alguma coisa. Ou Deus não nos chama, Deus não fala, vamos para a igreja? Como nós respondemos quando Ele fala isso? Então, mais do que pedir sinais a Deus, enxergue os sinais que estão por toda parte. E assim, sirva ao Senhor. Antes da batalha, irmãos, antes da batalha, com certeza, se nós estivermos buscando a Deus, se nós estivermos adorando ao Senhor, deixando os nossos ídolos e assim buscando essa orientação do Senhor, nós estamos bem próximos de vencer as batalhas, porque aí nós vamos entender que é o Senhor que está conosco, é o Senhor que luta por nós. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Semana que vem nós continuamos falando sobre esse texto. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estudarmos mais uma vez a Tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem misericórdia de nós, porque sabemos que mesmo pecadores, o Senhor vem nos ensinando a tua lei, vem nos guiando, ó Pai. Assim também, ó Deus, o Senhor fala conosco, o Senhor dá provas de que o Senhor está conosco, ó Pai. Que o Senhor Deus nos ajude, Senhor Deus. Abençoe as nossas vidas, para que nós possamos estar sempre preparados, ó Pai, para as batalhas que iremos enfrentar. E que mais do que qualquer outro preparo humano, ó Deus, nós tenhamos esse preparo espiritual, nós tenhamos esse desejo de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor, ó Deus, de dedicar a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse momento, pela Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.